Oi, pessoal. Aqui é o Zé Alves, sou sócio de mercado financeiro de capitais do VBSO Advogados e esse é o primeiro episódio do Entre Ofertas, o nosso novo podcast, que vai falar sobre assuntos de mercado financeiro, mercado de capitais, ofertas públicas, securitização, ativos virtuais, tokenização, enfim, tudo que tangencia a captação de recursos por empresas, por negócios, investimentos, contando um pouco de bastidores, falando muito de regulação, tendências e trazendo aqui como convidados especialistas desse mercado. Nessa nossa primeira edição, a gente vai falar de um tema que é muito caro aqui ao escritório, a toda a nossa história aqui, a nossa prática, que é a securitização de recebíveis. E eu estou aqui com o Eric e o Henrique, que são meus sócios, para a gente falar de securitização de recebíveis. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo, obrigado, Zé. Maravilha. Bom, quem quer começar aí? Acho que vocês podem fazer a primeira pergunta aí para mim, já que eu gosto muito do tema. José, você literalmente escreveu o manual que o mercado usa para entender o que é securitização. Então explica para a gente o que é securitização. Uma boa pergunta, né? Eu me fiz essa pergunta quando eu fui fazer mestrado na FGV em 2017. E esse livro aí que eu escrevi, que hoje é bastante usado em pós-graduação, né? E nas melhores casas do ramo aí pode ser encontrado, tinha como objetivo justamente dizer o que é securitização de recebíveis, que a gente não tinha um conceito no Brasil de amplo escopo na legislação, né? Então, de uma forma bastante resumida, e hoje isso está na Lei 14.430, né, que é o marco legal da securitização, a securitização é uma operação por meio da qual eu emito títulos no mercado de capitais, cujo pagamento é primariamente condicionado ao recebimento de direitos creditórios que foram associados a esses títulos por um veículo de propósito específico, que pode ser tanto uma companhia securitizadora quanto um fundo de investimento. O fato desse veículo ser de propósito específico quer dizer que esse fundo, essa securitizadora, tem ou como objeto social ou como finalidade exclusivamente comprar recebível e emitir títulos vinculados justamente a esses recebíveis, né? É interessante que securitização é um termo, um neologismo que foi criado por um agente de mercado, né, pelo Louis Ranieri, que era o chefe de renda fixa do Salomon Brothers. Naquele filme The Big Short tem uma dramatização disso no começo do filme, né? E significa transformação de algo em security, em valor mobiliário, né? E um dos grandes papers sobre o tema, que chama The Alchemy of Asset Securitization, né? A alquimia da securitização de ativos, também transmite essa ideia. Eu estou transformando alguma coisa, que é o recebível, em valor mobiliário, em security, né? E lembrando que a alquimia era a pseudociência da Idade Média que buscava transformar metais sem valor em ouro, né? Securitização pode transformar em ouro, às vezes não tão em ouro como aconteceu na crise de 2008, mas essa é a ideia geral por trás da securitização de recebíveis. Legal. E José, da perspectiva da empresa que quer captar, viu, uma operação de securitização, né? Por que captar se utilizando da carteira de recebíveis ao invés de tomar uma dívida, né? Que talvez seja algo que as empresas estão mais acostumadas no dia a dia? Quais são as vantagens de quem capta? Hoje a gente está num momento de mercado, inclusive, que a securitização está sendo bastante vantajosa para as empresas e isso tem conexão mesmo com a natureza da securitização de recebíveis, né? Na securitização, um investidor de mercado, uma pessoa física ou um investidor institucional, vai comprar um título cujo pagamento está vinculado a uma carteira de recebíveis que podem ser pulverizados. Eu posso ter securitizações concentradas em um risco de um único sacado, ou lastreadas em um único contrato, ou até mesmo lastreados em uma dívida, quando a gente fala de CRA com lastro uma debênture, né, aqueles lastros por destinação em CRA e CRI. Mas uma securitização clássica, eu vou falar da aquisição de um conjunto de direitos creditórios decorrentes de negócios feitos por uma empresa com seus clientes. Por exemplo, eu posso ter
a aquisição de uma carteira de financiamentos concedidos por uma instituição financeira. Por exemplo, de empréstimos pessoais com consignação em folha de pagamento, né? INSS, por exemplo. Ou uma empresa que faz vendas a prazo, né? Por exemplo, uma revendedora de máquinas agrícolas. Ela faz venda a prazo para os seus clientes, vende lá um trator, vai receber em 120 dias. Nesse tipo de situação, eu vou ter uma série de devedores individuais para quem essa empresa concedeu crédito num sentido não jurídico, em sentido econômico, né? Quando eu vendo a prazo, eu estou confiando que alguém vai me pagar no futuro, então estou dando crédito em sentido econômico financeiro, né? E ao transferir esse conjunto de posições ativas, né, de créditos que eu detenho contra alguém, eu vendo um ativo para a securitizadora e me financio, primeiro, sem que o investidor corra o meu risco de crédito. O investidor vai correr o risco de crédito desses clientes que eu tenho, de diversos produtores rurais ou diversas pessoas físicas que tomaram dinheiro emprestado. Quando a gente fala de empréstimo INSS, na verdade, o risco de crédito é do próprio governo federal, né? Sim. Então, eu dissocio o risco de crédito de quem tem o benefício econômico da transação, que é a empresa, do risco de crédito da carteira. Né? Eu vou correr o risco de crédito da carteira, que muitas vezes é melhor, né? Se eu fizer uma nota de classificação de risco do conjunto de recebíveis que eu estou transferindo, provavelmente essa nota de risco de crédito vai ser melhor do que aquela do cedente. E nesse tipo de situação, é mais vantajoso para a empresa fazer uma operação de securitização. A pulverização, por si só, geralmente faz com que eu tenha uma qualidade de crédito no sentido de probabilidade de inadimplência melhor. Existem até críticas, né, sobre os modelos das agências de classificação de risco, especialmente pré-2008, valorizarem de modo excessivo o componente de pulverização como elemento para a determinação desse risco de inadimplência, né? Algo que a gente não vai abordar muito a fundo aqui, mas vale mencionar que existe essa crítica. E foi, inclusive, um dos elementos que levaram à crise de 2008, né? O fato de que você pegava tranches de diferentes produtos com essencialmente o mesmo risco de crédito, né? Empacotava em títulos de securitização diferentes e agências de rating viam aquilo como pulverizado e, portanto, davam um rating melhor. Se você tem uma carteira pulverizada, mas uniformemente ruim, Exato. ela continua sendo ruim. Mas você pode ter um outro tipo de situação que eu não tenho pulverização, mas esse efeito do risco de crédito da carteira ser melhor do que o risco de crédito cedente também está presente. Por exemplo, a situação em que eu tenho um prestador de serviço, que é uma empresa de médio porte, às vezes com até problemas econômico-financeiros, mas ela tem um contrato com uma empresa, um único sacado, para quem eu presto serviço e recebo a prazo, que tem um risco de crédito muito bom. Por exemplo, um fornecedor da Petrobras, por exemplo. Né? Petrobras é uma companhia controlada pelo governo, né? Uma sociedade de economia mista, mas que tem um risco de crédito excelente. Se eu sou um fabricante de marmitas para funcionário de plataforma de petróleo, por exemplo, né? O ramo de restauração empresarial é um ramo que tem um risco grande, né? O mercado de alimentação como um todo, mas especificamente esse, do meu exemplo, geralmente vai ter um risco de crédito muito grande. Mas a partir do momento que eu faturei contra a Petrobras e entreguei o produto e só vou receber a prazo, o risco desse recebível é o risco de adimplência ou inadimplência da Petrobras. Então, se eu tenho uma carteira dessa natureza, eu vou conseguir captar recursos numa transação de securitização com uma taxa, que não vai ser propriamente uma taxa de juros, mas uma taxa de desconto equivalente a uma taxa de juros muito parecida com a da Petrobras, né, que provavelmente não seria acessível para esse tipo de negócio. Então, acho que esse é a principal vantagem, né? Quando eu tenho uma carteira com bom risco de crédito, seja em virtude da sua pulverização, seja em virtude da qualidade de crédito do sacado, faz mais sentido fazer uma securitização. Do ponto de vista de quem investe também, né? Eu desassocio o meu risco de crédito do risco de quebra daquela entidade específica, daquele cedente específico, né? Por isso que hoje a gente tem visto, né? Estamos gravando esse episódio em setembro de 2025,
nós temos sido muito demandados no escritório para estruturar operações de securitização, entre aspas, raiz, né? Com carteira mesmo, desassociados de dívidas criadas para lastrear uma securitização, porque a gente está numa situação de taxa de juros muito elevada, as dívidas como um todo têm um risco muito grande. Exato. Eric, quais são os desafios para quem capta, para estruturar uma operação de securitização? Né? Quais são os cuidados que estruturadores, investidores e as próprias empresas que querem captar, se utilizando essa carteira de recebíveis, precisam ter em mente no momento de optar por essa modalidade de captação no mercado de capitais? Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto é entender a qualidade e o risco do ativo a ser securitizado, essa carteira de recebíveis. Né? Entender a qualidade de crédito, o comportamento da carteira. Né? Então, quando você vai desenhar o seu título de securitização, né, que é o instrumento que você vai emitir, esse instrumento de dívida lastreado na carteira de recebíveis, ele tem que, de alguma medida, espelhar o comportamento da carteira. Então, olhar para o histórico da carteira, entender como que é o pagamento, índices de inadimplência, eventuais pagamentos antecipados, para você poder desenhar um fluxo adequado. Né? E, evidentemente, você poder precificar da forma adequada a carteira, né, em função do risco que você está lastreando a emissão. Acho que esse é o primeiro ponto. Da perspectiva de quem estrutura, outro ponto importante é olhar também para a situação jurídica e financeira do cedente. Né? Porque, embora, de fato, você vá captar o recurso com base no risco de crédito daquela carteira, dos devedores, dos sacados da carteira de recebíveis, uma hipótese que você tem que olhar com muita atenção é qual o risco da eventual cessão do crédito, porque o que existe via de regra é uma cessão de crédito. Né? Então, eu tenho o tomador do recurso, que é titular do crédito original. Né? Então, né, por exemplo, eu sou lá o fornecedor que forneci para a Petrobras, e eu vou ceder esse meu recebível para a securitizadora. Né? Aqui entra em questão o que o mercado costuma chamar de true sale, né? Da venda perfeita e acabada. Né? Porque existem poucas hipóteses na legislação onde você pode desconsiderar uma operação de cessão. Né? Invariavelmente elas estão ligadas a situações que envolvem fraude a credores. Então, a fraude falimentar, a fraude à execução e a fraude tributária. Né? Então, empresas que estão passando por algum momento de dificuldade ou tem algum tipo de passivo, ou, por exemplo, ou são insolventes, ou estão em algum processo de execução, ou tem uma dívida tributária elevada, você tem que olhar com muito cuidado para dimensionar a inexistência do risco de algum momento essa empresa de fato quebrar, ela não ter recursos suficientes para satisfazer os seus credores, a execução, o fisco e o juiz e decretar a desconsideração da cessão. Né? Então, esse é um outro cuidado importante que você precisa ter na estruturação. E um terceiro ponto, que vale tanto para os estruturadores quanto para o tomador, é se cercar de bons prestadores de serviços. Né? Porque são operações complexas que envolvem muitos agentes, e é importante, né, você ter bons prestadores que vão ajudar a estruturar uma boa operação, né, vão fazer isso também de uma forma ágil, né, mas, sobretudo, segura. Né? E a segurança que ela é tanto importante para o investidor, que vai colocar o dinheiro naquilo, mas também para todo mundo que está envolvido, sobretudo para o tomador também. Eric, essa questão, né, da cessão perfeita e acabada, ela também traz uma preocupação frequente, né, de quem capta via operações de securitização, que é com a eventual caracterização de retenção de risco e com eventuais reflexos contábeis, né, da caracterização da operação como on ou off balance. Explica para a gente um pouquinho como isso funciona na prática. Legal. Isso é uma boa pergunta, porque uma das razões que muitas empresas também buscam fazer uma operação de securitização é não aumentar o seu endividamento financeiro. Né? Então, ou porque a empresa já está muito tomada em dívida e não consegue ter acesso a crédito, né? Ou porque, por exemplo, ela tem covenants financeiros a cumprir e ela não pode aumentar o endividamento. Então, na lógica de uma securitização pura, né, quando eu vendo um ativo, né, porque no final do dia na securitização eu estou vendendo um ativo meu, que é um contas a receber. Né? Então, eu fui lá, prestei o serviço, emiti a cobrança e reconheci no meu contas a receber aquele recebível. Quando eu faço a operação de securitização, eu cedo aquilo, eu estou tirando aquilo do meu balanço. Né? Então, tipicamente, numa operação de crédito a performar,
desculpa, de crédito performado, ou seja, eu já prestei o serviço, não tem nenhum risco de performance aqui, então é um ativo que ele é exigível na data do pagamento. Ponto. Não depende de nenhuma outra circunstância. Eu cedo isso sai do meu balanço, eu baixo, lanço isso contra a caixa e resultado, em função do ágio ou deságio que você vai ter na sessão. Isso não tem nenhum endividamento financeiro aqui, né? Então, isso é o que a gente chama de operação off-balance. Então, ela não fica registrada no balanço da empresa. Eu de fato, estou tirando aquele ativo e lançando caixa e resultado. Porém, a depender da natureza do recebível, da própria estrutura, nem sempre uma operação de securitização é uma operação off-balance. Ela pode ser uma operação on-balance. E isso ocorre, invariavelmente, quando há alguma forma de retenção de risco daquela carteira por parte do próprio cedente. Né? Isso pode se dar, por exemplo, nos recebíveis que são a performar. Né? Então, o que é o recebível a performar? É aquele que depende de uma performance por parte do próprio cedente. Por que isso é importante? Né? Porque existe uma regra em direito que ninguém é obrigado a exigir, né? ninguém é obrigado a cumprir a sua obrigação sem que a outra parte tenha cumprido a dela. Então, por exemplo, eu fui lá no varejista, comprei uma geladeira a prazo. Né? O varejista vai emitir um boleto, vai gerar um contas a receber, e aí imagina que esse varejista ele quer antecipar esse recebível, ele vai vender o recebível. Porém, ele ainda não entregou a geladeira. Né? Então, assim, depende de uma performance dele. O que acontece se ele não entregar a geladeira por qualquer razão? Né? Você vai cobrar o devedor fala assim, olha, sinto muito, não vou pagar porque eu não recebi a geladeira. E ele tem uma exceção, de fato, ele está eximido de cumprir com a obrigação dele, o que significa um problema, né, para o investidor que comprou lá na ponta esse recebível, porque ele não vai poder cobrar do sacado. Ele vai ter que, por via de regresso, cobrar do cedente. Então, existe aqui, no final do dia, o risco também na mão, né, não só no sacado, mas também no cedente, que é o risco de performance. E existem outros mecanismos estruturais, onde também os cedentes absorvem parte do risco, parte ou não, né, parte ou totalmente o risco daquela carteira. Isso pode se traduzir de uma forma mais evidente numa cobrigação. Né? Então, eu cedo, mas fico cobrigado, ou seja, caso o sacado não pagar, eu vou lá e pago. Então isso vai continuar lá no meu balanço, né? Porque em algum momento eu posso vir a ser demandado. E existem outras formas onde isso não está evidente, mas a estrutura sintetiza uma espécie de cobrigação. Ela não é propriamente uma cobrigação no sentido jurídico, mas uma cobrigação no sentido econômico. Então, quando você olha para a essência da operação, você detecta que aquele cedente está retendo risco, ou seja, de alguma forma ele pode vir a ser demandado a honrar um pagamento ou a compensar uma inadimplência por algum mecanismo estrutural. O maior exemplo disso é a subordinação. Né? Como que funciona a subordinação? Então, você pode, nos instrumentos, criar dívidas sêniores e subordinadas. Na dívida sênior, normalmente quem compra é o investidor de mercado. E o subordinado é o cedente. Pode ser terceiros também, mas usualmente o cedente nessas estruturas de alguma forma o cedente ele fica no risco da operação. Como que isso funciona? Na medida que a carteira de recebíveis vai sendo paga para o veículo primeiro vai pagar o sênior e se sobrar alguma coisa, ele vai pagar o subordinado. Então, o subordinado ele fica como se fosse o ativo dele é como se fosse um colchão de garantia do sênior. Se faltar recurso, né, porque teve uma inadimplência, primeiro eu vou afetar o patrimônio do subordinado e só se esse patrimônio for suficiente que eu vou afetar o patrimônio do sênior. Né? Então, isso é uma clara retenção de risco por parte do cedente. Quando essa retenção de risco ela é superior, por exemplo, à inadimplência histórica daquela carteira, então imagina que a inadimplência histórica da carteira é de 1%, né? E eu crio uma subordinação de 5%. Significa que se essa performance histórica se concretizar na realidade, na prática, nunca o investidor sênior vai ser afetado, porque sempre a subordinada vai ser um colchão que vai amortecer essa inadimplência. Então, todo o risco fica substancialmente com o cedente. E aí as regras contábeis vão demandar que você continue, mantenha essa operação no seu balanço. Então, essa operação não é uma operação off-balance. E essa subordinação... Se eu puder só complementar o que o Hélio está colocando, acho que é importante a gente colocar para o público, né, que provavelmente vai ter muito advogado ouvindo isso aqui, mas a gente não está falando uma regra
jurídica, a gente está falando de uma regra contábil. Exato. E isso traz muita dificuldade, na minha experiência, pelo menos para quem é advogado, entender essa regra. Sim. Porque, primeiro, a gênese dessa regra é como ela vem da contabilidade americana, do IFRS, que vai refletir o que é prática em outra jurisdição, né? Exato. E nas regras alimentares americanas, a cessão de crédito pode ser desconsiderada sempre que eu não tenha uma venda perfeita e acabada, o tal do true sale. Então, se eu tenho, e aí é uma norma jurídica de lá, eu tenho que fazer um true sale test quando o cedente quebrar para saber se ele vendeu de fato o recebível ou não. Se ele não vendeu de fato o recebível, isso volta para o balanço dele. Por isso que as agências de rating falam tanto de true sale, porque lá funciona diferente. Isso tem um reflexo na contabilidade, que a gente importou para cá, porque reflete muito a lógica de lá. Né? Se eu tenho alguma obrigação, ou se eu estou exposto, e é aqui que eu quero chegar no meu complemento, algum benefício daquela carteira, eu não deveria desconsiderar isso da minha demonstração financeira. Por quê? Porque quando eu tiver um evento catastrófico, aí se eu quebrar, esse ativo vai voltar para o meu patrimônio. Exato. Então, o Eric colocou muito bem as situações de risco. Eu me expus, direto ou indiretamente, seja porque eu me obriguei, falei, olha, se eu estou cedendo um crédito que o Henrique deve para mim, estou cedendo para o Eric. Se o Henrique não pagar, eu prometo para o Eric que eu pago. Ou eu tenho algum tipo de arranjo contratual ou estrutural da transação, por meio do qual, embora eu não prometa para o Eric que eu vou cobrir a inadimplência do Henrique, eu vou ter que cumprir uma obrigação ou estou sujeito a um tipo de remuneração que produz o mesmo efeito, né? Que é a subordinação, que o Eric já falou. A gente pode ter um compromisso de recompra compulsória. Né? E mesmo quando essa recompra é facultativa, se ela é sempre exercida, a norma contábil determina que eu devo reconhecer a existência da retenção substancial, ainda que não haja uma obrigação expressa. Né? Se existe uma faculdade de, mas ela sempre é exercida, o efeito é o mesmo. Mas eu tenho uma outra situação que pode acontecer, que é o seguinte: o Henrique deve 10 para mim, eu vou vender por 9 para o Eric, sem cobrigação, sem retenção de risco, etc. Mas o Eric fala assim, pô, mas eu acho que o Henrique não vai me pagar, eu não quero te comprar por 9. Vamos fazer o seguinte, me vende por 5, se o Henrique pagar a primeira parcela, eu te pago mais 4. Como uma taxa de performance. Você está retendo o risco de crédito do Henrique por meio de um benefício que você vai oferir. Exato. Né? Então, riscos e benefícios. Por isso que a regra fala em riscos e benefícios. Sim. Exatamente. Então, só para a gente ter essa amarração feita aqui, porque muitas vezes a gente quer fazer operação off-balance, porque é importante para a empresa, porque senão ela vai quebrar um covenant financeiro, né? Ela não pode tomar mais dívida, ou ela precisa abrir espaço no seu balanço. E às vezes a gente enxerga muito a questão do risco e relaxa um pouco no benefício. Interessante. E aqui tem aquela questão, o velho embate de advogados e contadores, que é a essência sobre a forma. Que são os hemisférios diferentes do cérebro, né? Um hemisfério é o jurídico, o outro é o contábil. E, de fato, da perspectiva da contabilidade, o que vale é a essência econômica. Então, independentemente do nome ou dos institutos que você use, né? Como o claro exemplo é o da cobrigação, né? Então, tem certas estruturas que elas não são juridicamente uma cobrigação, mas têm o mesmo efeito econômico. E o contador vai olhar para o sentido econômico, o efeito econômico da operação, e vai registrar aquilo como se fosse uma operação balance e está correto da perspectiva contábil. Por outro lado, da perspectiva do investidor, né, esses mecanismos de retenção de risco, de reforços estruturais da operação de securitização, principalmente a subordinação, criam um alinhamento de interesse entre o cedente, quando está, né, no título subordinado, e o investidor, né, tendo em vista que ele precisa ceder bons títulos para a operação, porque se ele ceder títulos ruins ou que tem aí um nível de inadimplência superior ao esperado, é ele quem vai sofrer essas perdas primeiro. Né? Exato, isso gera alinhamento, né? Por outro lado, assim, acho que tem que olhar isso sob duas perspectivas, né? Porque quando há retenção de risco, isso significa que há contaminação de risco. Então, aquela lógica de que a gente falou, de que, olha, eu estou olhando para a qualidade da carteira de crédito, eu estou precificando em cima disso, isso passa a não ser uma verdade absoluta. Porque, na verdade, você tem que olhar, muitas vezes o comportamento da carteira está sendo mascarado pelo comportamento do cedente. Como, por exemplo, a recompra
facultativa que ela não é facultativa. Na prática, ele vai lá e sempre recompra. O cliente não pagou, eu vou lá e recompro. Né? O que está acontecendo? Qual que é o risco que você está correndo? Não é da carteira, você está correndo o risco do cedente. E aí, qual o risco de o cedente, em algum momento, não conseguir honrar aquela recompra? Então, isso tem que ser adequadamente precificado, né, na operação. Por outro lado, é verdade, e está corretíssimo isso, que quando há esses mecanismos de retenção de risco, você alinha, né, o cedente no risco. E você muitas vezes depende do cedente para o próprio sucesso da operação, para a recuperação da carteira, porque muitas vezes você tem um relacionamento comercial que é com o cedente, não é com o concessionário. Então, você ter ele alinhado no risco e garantir que ele vai também estar, né, te oferecendo bons recebíveis, isso, sem dúvida nenhuma, resulta em mais segurança para o investidor. José, é necessário haver um alinhamento entre o prazo de vencimento dos recebíveis lastro e do título de securitização? Eu posso emitir um título de securitização com um prazo maior do que a minha carteira e ir adquirindo novos recebíveis ao longo do tempo? Você pode, se chama revolvência. Isso é comum até, né? Quando a gente pensa em fundo de recebível, né? Em FDIC, o Fiagro que compra recebível, é muito comum que você tenha recebíveis de prazo mais curto do que o prazo de vencimento lá de resgate final da cota do fundo, né? Então, a revolvência ela funciona da seguinte forma: eu comprei um crédito que vence em 30, 90, 120 dias, só que eu tenho um título de securitização, seja uma cota de um fundo, seja um certificado de recebível, que vence em 4, 5 anos. O que vai acontecer é que o devedor vai pagar, eu vou comprar um novo recebível daquele mesmo cedente ou de outro cedente. Em geral, né, sem considerar aqui os FDICs multicedente e multisacado, que são um universo peculiar, quando eu tenho uma securitização envolvendo um cedente específico, um sponsor dessa transação, eu vou ter um contrato com esse cara que vai se chamar de contrato de promessa de cessão de crédito ou promessa de endosso, dependendo da natureza da formalização do recebível, né? Em que esse cedente vai se comprometer perante o fundo, perante a securitizadora, a ceder novos recebíveis daquela mesma natureza, que preencham certos critérios que eu combinei com esse cedente e com o investidor, que são os critérios de elegibilidade, né? O que a gente não recomenda, né, embora não tenha uma vedação expressa na regra, é que você tenha um recebível que vai ser pago em 10 anos e emita um certificado de recebível que vence em 5, porque você não vai ter dinheiro para pagá-lo no final daquele prazo, né? E isso parece uma bobagem, mas é importante principalmente nas operações com revolvência, porque a última revolvência tem que ser calibrada de modo que os recebíveis vençam antes do título de securitização, né? Certamente as operações de securitização mais conhecidas no mercado, principalmente para o investidor de varejo, são as securitizações imobiliárias e as securitizações do agronegócio, né? O CRI, o CRA, né? O Certificado de Recebíveis Imobiliários, o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, né? Isso por conta de um benefício fiscal dado às pessoas físicas e investidoras, né? De isenção do imposto de renda quanto ao rendimento desses títulos. Ano passado, José, houve aí uma limitação por parte do governo federal de determinadas operações que o mercado vinha fazendo, né, com a aprovação da CVM, de construção do conceito de crédito imobiliário, de crédito do agronegócio, para servir de lastro para essas operações, né? Explica para a gente quais foram essas limitações e como o mercado se adaptou desse 1 ano e meio para cá, né, como tem saído aí os CRIs e os CRAs que têm sido distribuídos no mercado. Legal, muito propícia a sua pergunta, eu estava dando aula disso ontem, então eu me lembro bem que eu tive que estudar. A gente teve ano passado, né, em 2024, a edição da resolução 5.118 do Conselho Monetário Nacional, que por uma razão essencialmente fiscal, limitou quem pode tomar operações de securitização numa modalidade específica que é lastreado em um título de dívida, que vai ter os seus recursos destinados a uma finalidade imobiliária ou a uma finalidade agro. Qual foi essa limitação? Foi estabelecer que só podem emitir esses títulos de dívida com a finalidade de fazer o laço de um CRI ou de um CRA aquelas pessoas que tenham mais de 2/3 ou mais de receita no ano anterior à emissão do título provenientes de atividades imobiliárias ou do agronegócio. Então, se eu sou uma empresa, por exemplo, de hospital,
e eu quero tomar uma dívida para comprar um imóvel, ou para ampliar meu hospital, ou para pagar aluguel, eu não vou mais conseguir utilizar essa dívida para lastrear um CRI. Por quê? Porque a minha receita não é oriunda de atividade imobiliária, de prestação de serviço hospitalar, médico-hospitalar. Né? A gente tem várias operações que foram feitas nesse segmento específico, mas também em varejo. Eu vou comprar imóveis que eu vou utilizar como lojas de uma grande varejista. Eu podia emitir um CRI. Ou, no agro, essa grande varejista, nessa rede de supermercados e hipermercados, emite uma dívida com a finalidade de comprar hortaliça, hortifruti grangeiros, de produtor rural. Eu podia qualificar esse título de dívida, seja uma debênture, uma nota comercial, como um direito creditório do agronegócio e plugar embaixo de um CRA. Por quê? Porque eu estava entregando dinheiro para produtor rural, estava destinando o recurso para o produtor rural. Essa regra nova diz o seguinte: você só pode emitir essa dívida com destinação para o agro e plugar embaixo de um CRA se você, devedor, tiver mais de 2/3 da sua receita oriunda de atividades conectadas ao agronegócio. Então, a gente vai ter que avaliar caso a caso, né? A gente está tendo que avaliar caso a caso se o devedor desse título atua no mundo imobiliário ou no mundo do agronegócio, que também é uma discussão nem sempre trivial. Existem negócios que têm parte da sua receita oriunda do mundo agro, parte da sua receita oriunda de outras atividades. Vou dar como exemplo aqui indústrias de máquina pesada, que faz trator, que faz escavadeira. Eu tenho situações em que essas empresas têm a linha amarela, que pode ser usada tanto para... que vai ser escavadeira, trator, etc., que pode ser usado para construção civil, mas pode ser usada também para atividade agropecuária. Né? E tem produtos, por exemplo, uma colheitadeira. A colheitadeira você não vai usar para fazer estrada, você não vai usar para fazer um prédio, você vai usar para colher o produto rural lá específico de cada tipo de colheitadeira. Então, tem desafios práticos para olhar para a contabilidade desses devedores e fazer essa segregação. Né? Quando a gente olha o varejista, por exemplo, tem lá no hortifruti, você está vendendo produto rural in natura. Eu vou conseguir segregar, né, qual que é a receita de hortifruti de uma grande rede de hipermercados? Talvez um negócio que seja voltado mais para venda de produto rural in natura, tipo uma quitanda, um hortifruti, essas grandes redes que tem aí, isso seja possível. Provavelmente num grande varejista não. Um varejista que vende pneu, vende óleo de motor, vende cadeira, vende prato, roupa e tem uma seção de hortifruti, ele não vai bater esse requisito. E você tem um desafio grande que é como eu evidencio isso perante o regulador, né? Sim. Porque a grande discussão é, lá na frente eu vou ser fiscalizado pela CVM ou pela Receita Federal, eu tenho que demonstrar que eu verifiquei isso. Muitas vezes a gente vê a sugestão de se fazer uma declaração da empresa que está tomando a dívida de que ela tem, né? Eu declaro que eu posso. Será que isso vai ser suficiente quando a Receita Federal quiser fiscalizar a sua operação? Será que se você tiver uma autuação ou até a perda do incentivo no título para o investidor final, a CVM vai olhar para isso, para um coordenador de oferta e falar, olha, você foi diligente para aferir se a declaração era verdadeira ou não, se você não tiver um suporte, ainda que seja com algum material ali gerencial dessa empresa, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Sem falar que a situação da receita num título da receita da empresa, né, num título de longo prazo, ela é dinâmica, né? Pode ser que no momento da emissão do título, ela se qualificasse no limite dos 2/3, mas e se essa receita mudar ao longo do tempo? Mudar, né? O corte ele vai ser sempre do exercício social anterior à emissão do título. Né? Então, se eu tiver novas emissões, aí eu vou ter que olhar para trás e se eu bater esses 2/3 no exercício social encerrado antes da data de emissão, eu estou ok. O grande X da questão é como que eu faço para evidenciar isso no caso de uma discussão. Né?
E nesse mesmo contexto, né, do governo federal, olhando com viés arrecadatório para o mercado de capitais, tivemos recentemente também, Eric, conexão aqui ao mercado de securitização, viu o FDIC, né, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, aquela grande polêmica sobre o IOF, né, especificamente em relação ao FDIC, e o IOF sendo cobrado na aquisição de cotas do FDIC, que hoje está em vigor. Né? Como que você tem visto? Isso tem afetado as operações de FDIC? O mercado tem migrado para a securitização via certificado de recebíveis ou o FDIC continua sendo um produto com larga aceitação no mercado de capitais? Não, ele continua, sim, sendo um produto com larga aceitação. Aliás, o FDIC é um produto que, nos anos recentes, ele ganhou muito espaço no mercado. Ele já teve bastante espaço. Perdeu um pouco desse espaço por conta até de questões regulatórias, do custo regulatório do FDIC. Existe uma certa arbitragem entre uma securitização via securitizadora e securitização via FDIC, em termos de custos regulatórios, porque são regras distintas, e o regulador vem trabalhando para cada vez mais harmonizar esses dois veículos de securitização. Mas, nos últimos anos, sobretudo em função desse cenário de alta taxa de juros, os FDICs eles continuam sendo importantes e continuam sendo demandados. Evidentemente que é um custo a mais, né, que a regra do IOF impõe. Né? E é até interessante, né, porque uma das vantagens... e, aliás, uma das justificativas para a criação do FDIC, lá em 2001, é justamente a não incidência de IOF nas operações da carteira do FDIC. Né? Porque o FDIC ele nasceu por uma demanda dos bancos, né? Para os bancos poderem ter um veículo de captação que fosse tributariamente eficiente para captar recursos via venda de carteira. Porque nem todo banco tem facilidade para captar recursos via CDB, não tem agência, não tem depósito à vista. Então, muitos bancos captam dinheiro vendendo as suas carteiras. Quando eu, instituição financeira, vendo minha carteira para uma outra instituição financeira, essa operação é tributada aqui em IOF. Então, isso é um custo. Né? O FDIC, ele não incide na regra do IOF. Ele não é uma pessoa jurídica. Né? Então, não tem incidência na carteira. Então, mesmo nas mudanças recentes das regras do IOF, né, a operação de risco sacado também, que foi bastante polêmica, etc., o FDIC ele se mantém blindado em relação a isso. E aí a forma que o governo fez para tentar onerar, né, e arrecadar com os FDICs foi tributar com o IOF a aplicação do FDIC. Né? O que não faz muito sentido do ponto de vista das razões que motivam a criação do IOF e da finalidade desse imposto, que é imposto regulatório e não arrecadatório. Né? Então, isso teve impacto até no curtíssimo prazo. Então, por exemplo, né, a gente viu muito isso. FDICs agro, por exemplo, migraram para serem FIAGROS, porque o FIAGRO não tem a tributação do FDIC, né, em relação ao IOF. Então, você vê essa adaptação. Mas o que acaba acontecendo, invariavelmente, é uma acomodação de mercado. Né? Você sempre vai fazer conta. No final do dia, a securitizadora, ela, via de regra, ela tem um custo operacional menor do que um FDIC. Porém, via de regra, também, do ponto de vista tributário, o FDIC ele sempre tendeu a ser mais eficiente do ponto de vista tributário do que a securitizadora, por uma simples razão que a securitizadora é uma pessoa jurídica. E uma pessoa jurídica está exposta à tributação corporativa. Vai pagar imposto de renda, tem PIS e COFINS, embora a securitizadora tenha regras especiais para fins de apuração da base de cálculo do PIS e COFINS. Ela paga só pelo líquido, como se fosse uma instituição financeira. Então, essa tributação ela tende a ser reduzida, tende a ser próxima a zero. Mas tem tributação. Né? Então, no final do dia, você sempre, ao escolher, né, o veículo que você vai usar, você vai fazer conta. Né? Quanto custa a operação mais o custo tributário, e aí eu vou optar provavelmente por aquilo que é mais eficiente. Nem sempre esse não é o único driver que você vai seguir para escolher o seu produto, mas sem dúvida nenhuma esse é um deles. Né? Tributação é custo de captação. Né? Aliás, vale até complementar quando a gente falou ali das vantagens de fazer securitização. Uma das vantagens da securitização, quando você está falando de títulos incentivados, é o benefício fiscal do investidor de varejo. Né? Porque isso reduz o custo de captação do tomador. Porque eu consigo oferecer uma remuneração para o meu investidor um pouco menor, mas ainda assim o rendimento líquido é maior do que os outros produtos que ele tem disponível. Então,
você investir num CRA que te paga 100% CDI, o rendimento líquido não é o mesmo de você investir num CDB que paga 100% CDI. Porque no CDB você tem tributação, no CRA você não tem. Então, eu posso oferecer para o investidor, por exemplo, um CRA 98% de CDI e ainda assim o rendimento líquido dele ser maior do que um CDB de 100% de CDI. O que significa eu captar dinheiro mais barato. Agora eu vou trazer um tema que certamente merece um episódio próprio, talvez sirva aí como cliffhanger para um dos próximos episódios, mas vale comentar aqui, porque tem tido conexão direta com securitização, né? Que são captações com base em recebíveis, né? Com lastro em recebíveis, feita mediante a emissão de ativos digitais, né? Chamadas tokenizações de recebíveis ou tokens de renda fixa, né? Esse foi um mercado que cresceu bastante ali em meados, né, 2020, 2021, 2022 e que tiveram um direcionamento regulatório da CVM que acabaram encaminhando essas operações para funcionarem como operações de securitização. Sim. Explica para a gente, Eric, como tem funcionado essa tokenização de renda fixa e quais são as perspectivas regulatórias da CVM para essas operações. Legal. De fato, a gente tem assunto aqui para um outro podcast, né? Eu vou tentar sintetizar aqui o que está por trás. Quando a gente fala de tokenização, invariavelmente a gente está falando da criação de um ativo digital, muitas vezes é a representação digital de algum ativo que existe no mundo analógico, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, tokenizar uma duplicata significa eu criar uma representação digital dessa duplicata, que é um token, né? Que eu vou, por exemplo, usar para poder captar recursos de investidores. Então, eu ofereço, olha, se tem interesse em comprar esse token que representa uma duplicata de R$100 que vence daqui a 30 dias e eu te vendo com deságio de 90, por exemplo, eu falo, ok, tem interesse, compro e lá na frente eu recebo o pagamento e tenho uma remuneração de 10, né? Tem um ganho de capital de 10. Então, os tokens, os ativos digitais, eles são criados se utilizando de uma tecnologia de registro distribuído, que a gente chama de blockchain, né, que é uma espécie de DLT, de Distributed Ledger Technology, então a tecnologia de livre-razão distribuído, que é uma tecnologia que ela é relativamente recente, já não tão mais recente assim, mas que ela vem sido cada vez mais empregada no mercado financeiro, porque ela tem atributos bastante importantes pela forma como ela funciona, como esse protocolo funciona, que é o de imutabilidade, de transparência, de rastreabilidade, que permite que você possa confiar muito na utilização desse sistema. E junto a isso, eu posso utilizar essa tecnologia para criar programabilidade. Eu posso programar dentro dessa tecnologia usando os tais dos smart contracts, né? Então, eu consigo utilizar comandos, né, para automatizar processos. Então, eu tenho uma rede bastante segura, bastante confiável, onde eu automatizo processos com baixo risco de intervenção humana, que é sempre um risco operacional para as operações. Então, o que o mercado vem fazendo? Vem já de algum tempo, né, digitalizando esses ativos por meio de tokens e oferecendo isso para investidores. Esse mercado começou a crescer e isso começou a chamar a atenção da CVM, porque a CVM começou a olhar para esses ativos e falou, opa, isso aqui é um valor imobiliário, né, pelas características, né? Então, a lei diz o que é um valor imobiliário, você tem um conceito de valor imobiliário, está no inciso 9 do artigo 2º da Lei 6385, que diz que o valor imobiliário ele é um instrumento, um contrato, um instrumento de investimento coletivo que gera um direito de remuneração, cujo resultado venha do esforço do empreendedor ou de um terceiro que seja ofertado publicamente, né? Então, toda vez que você estiver diante de um ativo, pouco importa o nome que você dá para esse ativo, pode ser um token, pode ser um contrato de investimento em boi gordo, como aconteceu nos anos 90, em avestruz ou em condotel, você está diante de um valor imobiliário e o valor imobiliário precisa ser registrado na CVM, né? Então, toda oferta pública de valor imobiliário tem que ser registrada na CVM. E aí, o que acontece é que a regulação atual do mercado de capitais, evidentemente, ela é pré-blockchain, né? Ela não foi feita pensada em blockchain e ela acaba estabelecendo requisitos para o registro que são, em alguma medida, incompatíveis com aquilo que a tecnologia propicia. Então, vou dar um exemplo simples aqui, que é do depósito centralizado do ativo. Nenhum valor imobiliário pode ser ofertado ou negociado sem o depósito centralizado. Um token, ele nasce numa rede descentralizada, né? Então, ele é exatamente o oposto do depositário central. Faz sentido eu registrar... Não faz sentido eu centralizar algo que é descentralizado. Exato. A razão de eu usar a tecnologia é porque ele é descentralizado, né? E do ponto de vista prático, eu não conseguia depositar um token, né? Então, vou numa depositária central e falo, não, desculpa, eu não consigo registrar isso. Então, eu não consigo fazer uma oferta.
Então, o que aconteceu? Em 2023, a área técnica da CVM, que cuida de tokenização, de securitização e de crowdfunding, que é a SSE, ela editou 2 ofícios, o ofício 4 e o ofício 6, no ofício 4 trazendo o entendimento dela sobre a natureza desses tokens de recebíveis ou tokens de renda fixa. Ela falou assim, ó, isso aqui para mim tem cara, cor e cheiro de valor imobiliário, então venham falar comigo, né? Eu costumo dizer que a CVM, quando fez isso, ela pôs o famoso bode na sala, né? Então ela pôs o bode na sala do mercado e falou o seguinte, olha, cuidado com o que vocês estão fazendo, né? Só que eu digo que esse bode na sala parou e ficou olhando para a própria CVM, falou, me tira daqui, né? Por quê? Porque tem sido o discurso da CVM de que o futuro do mercado de capitais ele é verde e digital. E aí você está editando uma regra que basicamente impede de você digitalizar o mercado de capitais, né? Então isso criou, de certa forma, uma situação desconfortável. Porque, ok, então assim, você quer que eu converse com você, CVM, mas me dê respostas para isso, né? E aí nasce um problema, porque você está falando aqui de mudanças, muitas vezes, estruturais na regulação. É quase como se estivesse falando o seguinte, olha, o chassi regulatório que você usou para construir tudo que funciona hoje, eu não preciso mais, eu posso usar um outro chassi, né? Agora, regulador nenhum no mundo vai acordar um dia de manhã e falar assim, olha, essa tecnologia é linda, maravilhosa, eu vou descartar tudo que eu venho fazendo nas últimas décadas para abraçar algo novo que eu ainda não conheço. Isso não vai acontecer. É um processo, né? E você editar novas regras é um processo que vai levar no mínimo 2 anos, porque você tem que fazer análise de impacto regulatório, você tem que pensar como regular, propor um texto de norma, fazer a consulta pública, ouvir o mercado para aí você, de fato, partir por uma regra. E não dá para você falar para o empreendedor, falar assim, olha, para o que você está fazendo, daqui 2 anos a gente volta a conversar. Você mata o cara, né? Então a CVM, ela foi muito inteligente e pragmática para oferecer soluções, ainda que paliativas, mas para viabilizar essa tokenização, que é utilizar as plataformas de crowdfunding para esse fim, né? As plataformas de crowdfunding são reguladas pela Resolução 88, né? Então, não à toa, nada por acaso, né? Então, essa área técnica, ela cuida de tokenização, securitização e crowdfunding. Então, ela olhou para o crowdfunding, que viu ali que era uma coisa que estava um pouco ali meio de lado, mas ela falou assim, pô, vamos usar isso aqui, porque isso aqui, a regra do crowdfunding, ela tem uma lógica interessante. Porque, por que nasceu o crowdfunding? O crowdfunding nasceu para resolver a dor do empreendedor da startup, o founder, né? Por quê? O founder, o que ele faz? Ele precisa captar dinheiro. Ele precisa captar dinheiro para o negócio dele, um negócio de altíssimo risco. O que ele faz? Ele pega um PowerPoint, põe debaixo do braço, sai batendo na porta de um monte de gente, oferecendo a oportunidade de investir no negócio dele em troca de participação no negócio. O que é isso? Isso é um valor imobiliário. É uma oferta pública de um valor imobiliário que precisa ser registrada na CVM. Agora, você virar e falar para o founder, ele fala o seguinte, olha, então você tem que fazer o IPO da sua startup, é absolutamente inviável, né? A startup não tem recurso para isso, é um processo caro, custoso. Então você coloca o empreendedorismo em xeque. Então o regulador precisava dar uma resposta para isso. Então o que ele fez? Vamos criar plataformas que são registradas na CVM, né? E aí eu permito que essa startup capte recursos dentro da plataforma com dispensas de registro ou de requisitos das ofertas públicas. E eu responsabilizo a plataforma. Falou, a plataforma, você é responsável por ver o que esse cara está fazendo. Se esse cara pisar na bola, eu vou atrás de você, né? Então, é como se eu, né, delegasse uma função, né? Eu uso a plataforma como gatekeeper para o mercado de capitais. Mas eu, de fato, permito ali que a startup consiga captar dinheiro de uma forma rápida, né, fazendo uma oferta pública, com uma série de dispensas. Só que o que você está permitindo por outro lado? Né? Eu estou resolvendo o problema do empreendedor, mas eu estou expondo o investidor a um altíssimo risco. Porque você está falando de permitir pessoas de varejo investirem em empresas que às vezes sequer emitiram uma nota fiscal, né? E participar no equity do negócio. Então o risco é muito alto. Né? Não à toa, investimento em startups é conhecido como investimento de capital de risco. Então a Resolução 88 ela nasce com uma série de amarrações. Né? Então, ok, eu flexibilizo o dispenso, mas eu vou pôr limites para o que você pode fazer. Um dos limites, por exemplo, é o limite de oferta. Então, você só pode fazer ofertas até 15 milhões de reais. Originalmente era 5 milhões de reais, depois aumentou para 15 milhões. E também quem pode fazer uso da plataforma, que são as empresas de pequeno porte, que são aquelas empresas que faturam até 40 milhões de reais ano. Quando a CVM fala, olha, usa o crowdfunding para fazer tokenização, né? Você mistura mercados que são completamente distintos. A gente não está falando de startup.
né? A gente está falando de operações de recebíveis. Geralmente os cedentes são grandes empresas que faturam muito, né? E as operações são de grande volume. Então, elas não cabem exatamente no crowdfunding. E a forma que a CVM utilizou para fazer caber, né, foi usar o instrumento da securitização. Por quê? Porque na securitização você pode constituir o que a gente chama de regime fiduciário. O regime fiduciário nada mais é do que uma afetação de patrimônio dentro da securitizadora. Então, eu pego o patrimônio dela, que é o recebível, e afeto ele ao pagamento daquele título de dívida que você emitiu lastreado nesse recebível, no certificado de recebível. De forma que, independente de qualquer outra dívida da securitizadora, aquele patrimônio está, de certa forma, blindado e afetado ao pagamento daquela dívida, em específico. O que permite, inclusive, que as securitizadoras funcionem efetivamente como veículos. Então, as securitizadoras elas fazem dezenas, centenas de ofertas no mesmo veículo e essas ofertas, o risco delas não se contaminam, né? São operações isoladas desde que você faça o regime fiduciário. Então, o que a CVM fez? Falou o seguinte, olha, eu vou contar os limites da 88, né, por patrimônio separado, como se o emissor fosse o patrimônio separado. Então, você faz uma securitização, então, usa uma securitizadora, ou você mesmo, plataforma, pode se tornar uma securitizadora, você compra o recebível, faz o regime fiduciário, e aí você está autorizado a fazer emissões de 15 milhões por patrimônio separado. E aí eu também derrubo a regra do faturamento do emissor, porque a regra é 40 milhões de reais ano. O que é a receita do patrimônio separado? É a receita de juros. Então, se eu posso captar 15 milhões de reais, para eu ter 40 milhões de reais de receita de juros, é como se eu não tivesse limite, porque é impossível, né? Então, com isso, você viabilizou, né, o uso da tokenização utilizando as plataformas de crowdfunding e, sobretudo, fez um grande impulso para que a securitização prosperasse nesse ambiente. E o que é um fenômeno interessante, porque hoje a gente consegue ver operações de securitização, e aí, independentemente da tokenização ou não, em volumes significativamente baixos, né? Porque, bem ou mal, o mercado de capitais tem custos de acesso relevantes. Então, as operações no mercado tradicional precisam ter um volume mínimo que ajude a fechar a conta, senão a conta não fecha, né? Você tem que remunerar muitos intermediários. Na plataforma, como ela tem uma série de dispensas, eu consigo fazer operações de ticket bem baixo mesmo. Então, estamos falando aqui de CRI, de CRA de R$1 milhão, né? O que no mercado tradicional é absolutamente impensável, uma conta que nunca vai fechar. Então, esse é um passo que ele é interessante, importante, porque ele é o caminho para a democratização do acesso ao mercado de capitais, né? Tanto da perspectiva de trazer novos investidores para o mercado, que tem acesso a produtos que antes eles não tinham acesso, mas principalmente para permitir que empresas que não conseguiam acessar o mercado de capitais de forma direta ou indireta numa securitização consigam de fato acessar, né? E eu sempre gosto de falar que não existe economia de mercado desenvolvida sem um mercado de capitais forte. Para você ter um mercado de capitais forte, você precisa democratizar o acesso a ele, né? Então, isso tem sido algo interessante. O mercado de crowdfunding cresceu exponencialmente nesse último ano em função dessa regra. E tanto que a CVM já anunciou na sua agenda regulatória, desde o ano passado, a reforma da Resolução 88 para ampliar os limites e quem pode fazer o uso, adequar, né, fazer uma adequação da regra para a realidade da tokenização e da própria securitização. E a perspectiva que a CVM tem dado para o mercado é dessa consulta pública sair, se não esse mês, ainda dentro de 2025. Então, talvez vocês nos ouçam já depois de ter acontecido a audiência pública. Exato. E quando sair, certamente a gente vai gravar um episódio específico para falar disso. Exato. Bom, a gente vai se encaminhando aqui para o final do nosso episódio, mas queria ouvir do José. José, o que você vê aí como desafios e perspectivas para a securitização para os próximos anos? Acho que o principal desafio é sempre a modernização do arcabouço regulatório, né? O Eric falou bastante de tokenização, é uma discussão que tem muito a ver, inclusive, com a infraestrutura do mercado de capitais como um todo, né? Eu acho que essa discussão sobre como a tecnologia blockchain vai ser introduzida no mercado de capitais, ela está entrando pela porta da securitização, mas ela muda a dinâmica do próprio mercado, né? Uma discussão de infraestrutura de mercado financeiro que está havendo aqui, não só aqui, mas como no mundo todo, né? Essas discussões de natureza fiscal atrapalham muito o ambiente de negócio, né? A gente está pegando situações que já estavam cristalizadas, resolvidas, desenvolvidas, decantadas ao longo de muito tempo e já numa sistematização adequada, foram totalmente bagunçadas, né? O mercado está se acomodando
a essas novas conformações, você cria novas assimetrias regulatórias, quer dizer, você vai optar por fazer um fundo A ou um fundo B, porque tem uma regra específica de tributação para aquele fundo A ou para aquele fundo B, que não tem relação com incentivo a um mercado específico, né? Isso também acho que a gente vai ter uma movimentação, aí uma acomodação de mercado. E as revisões periódicas de norma que vão sempre tentar harmonizar os produtos de securitização via companhia securitizadora ou via veículo condominial, via fundo, respeitando a diferença genética desses dois modelos, né? Você tem uma conformação societária, uma conformação condominial que se prestam a coisas diferentes, embora você consiga, com algum esforço, fazer operações bem parecidas nos dois mundos, né? Você num FDIC fazer uma securitização com lastro num único recebível, tanto quanto eu consigo emitir um certificado de recebível com uma revolvência diária. Dá mais trabalho esse segundo cenário, mas é possível. E a constante revisão dos requisitos ou das barreiras para públicos-alvos menos qualificados, né? Conforme o mercado vai amadurecendo, o regulador vai enxergando aquilo que eu posso trazer a mais para o varejo, né? E o movimento do crowdfunding, da Resolução 88, é um passo ousado nesse sentido, né? A gente dá acesso ao investidor com uma série de amarras, o investidor de varejo, a produtos que são de alto risco, né? Então, eu acho que é um driver importante, aí, uma coisa que a gente vai se debruçar bastante nos próximos anos. E antes da gente encerrar, você só fez pergunta aqui, né? Você achou que você ia sair mesmo. Espertamente, é assim que é ser sócio do Henrique, né? Ele, com esse jeitinho doce dele, ele só fez pergunta e não respondeu nada. Pra gente encerrar, eu queria que você me contasse qual que foi o lastro mais cabeludo de operação de securitização, assim, a coisa mais estranha que você teve que fazer, que te deu, seja porque o negócio era peculiar ou que te deu muito trabalho. Conta aí um caos pra gente encerrar. Pré-resolução 518, né, quando a gente podia fazer aqueles lastros por destinação sem a limitação, né, da receita, como o José comentou, a gente fez uma operação bastante relevante, né, para financiar uma grande varejista atacadista do norte e nordeste do Brasil, né, e a ideia ali era ela captar a emissão de uma debênture, né, como lastro do CRI, do Certificado de Recebíveis Imobiliários, e esses recursos seriam destinados tanto para reformas e aquisições futuras de imóveis, né, como também para reembolso de despesas, né, o que era permitido pela interpretação da CVM, do Conselho de Crédito Imobiliário, e depois, hoje, já não é mais possível, né, pós-resolução 518. E o grande desafio, né, da operação, e principalmente lá para o agente fiduciário, que fez toda essa verificação, é que o número de notas fiscais que ele precisava verificar num prazo curtíssimo, né, essas operações de mercado de capitais são sempre feitas dentro de um prazo muito curto, era realmente muito volumoso, né? Tendo em vista que eu estava falando ali da reforma de um imóvel para fazer um supermercado, né? Um atacarejo. Então, o pessoal precisou verificar mais de 25 mil notas fiscais de compra de tijolo, de compra de pallet, de reforma, né? E houve uma discussão grande também sobre que despesas entravam dentro desse conceito de destinação imobiliária, né? Porque da perspectiva da empresa que captou, né? Para ela, a compra de um carrinho, a compra de uma prateleira, a compra né, de uma empilhadeira, eram despesas daquela loja, tendo em vista que ela ia utilizar ali. Mas na interpretação do agente fiduciário, só poderiam remanescer, né, dessa conta para ver se a gente tinha lastro suficiente para o quanto a gente queria captar, despesas de fato com o imóvel. Então, era tijolo, era funcionário, era cimento, né, era telhado. Então, essa discussão aí foi longa, né? E a gente precisou fazer tudo isso aí num curto prazo, mas a operação foi um sucesso. Infelizmente, esse tipo de operação a gente não consegue fazer mais, né? Mas... Infelizmente. Por enquanto, né? Quem sabe no futuro a gente não possa fazer de novo. Bom, meus queridos amigos, eu queria agradecer vocês aí pela companhia nesse nosso primeiro episódio, que seja o primeiro de muitos. E queria agradecer em especial a quem está assistindo, quem... empregou um pouco do seu tempo para ouvir a gente aqui. Espero que vocês voltem. A gente vai ter bastantes temas relevantes, atuais, sempre discutindo com profundidade, trazendo a nossa experiência aqui. Obrigado pela audiência. Esperamos vocês nos próximos episódios. Até mais.